Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um Coffee and Talks. Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade. Nós tivemos esse tempo de recesso aqui na igreja e nós estamos de volta com uma segunda temporada do Coffee and Talks. E nessa segunda temporada nós vamos focar nas esferas da sociedade. Se você é aqui da Link, você sabe que é algo que a gente sempre fala muito, é algo que nós acreditamos como igreja e nós queremos tratar mais disso durante esse semestre. Então, queria até aproveitar, se você tem alguma dúvida, se você quer ouvir algum assunto específico aqui, aproveita e já manda pra gente, beleza? E hoje nós temos um convidado muito especial. Para mim, particularmente, é um convidado muito especial, porque além de um líder aqui da igreja, uma pessoa, assim, muito querida por todos, é um amigo pessoal nosso, uma pessoa que nós tivemos a honra de liderar por um tempo e que se tornou um grande amigo. Nossas famílias se tornaram amigas e é uma honra receber você aqui, Igor! Obrigado, Maria. Amigo, para quem não te conhece, te apresenta um pouquinho. Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou o Igor Batista, sou casado com a Celice. E o quanto eu estava esperando por falar isso? Pai do Mateu. Sou advogado criminalista, como a Lorena falou, sou líder aqui de uma Link nas Casas, aqui na nossa igreja. E é uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando contigo, Lorena. Muito obrigado também pelo convite. Ah, que legal! Gente, eles são muito queridos e eles têm um apelido entre eles, que eles se chamam... Posso falar, Igor? Pode. Gente, o Igor veio como um rapaz sério hoje aqui, como representando um advogado, entendeu? Mas eu vou ter que falar, eles se chamam de Vidinha, né? E, enfim, a gente uma vez foi viajar e eles sempre ficavam Vidinha, 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 a gente ficou, não. Aí, vez ou outra, a gente, ei, Vidinha, não sei o quê. Isso Eu vou passar o podcast inteiro assim, não posso chamar ninguém de Vidinha, gente, pelo amor de Deus. Isso pegou. Não sei se você conhece a Celice, mas a Lorena conhece. Ela é a pessoa mais doce do mundo. É Esse verdade. apelido começou com ela me chamando assim. É verdade, gente, tá pra nascer uma pessoa mais doce, olha, Verdade. é bizarro. A Celice é maravilhosa, perfeita. Um beijo, Celice, ó. A gente já começa falando de ti aqui. Pronto. Mas hoje a gente vai falar de um assunto sério, Igor. Assunto sério. A gente tá falando aqui, esferas da sociedade, e a gente quer realmente trazer essa skin, né? Porque acaba que, é claro que todo mundo sabe a nossa profissão, mas aqui na igreja a gente acaba tratando mais de outras coisas, né? Sim. E a gente queria trazer essa grande skin, Igor, advogado, criminalista, para a gente falar um pouquinho disso. É muito importante, e assim, como nós somos uma igreja que realmente trata isso, né? Eu acho que é muito importante a gente realmente trazer exemplos e explicar um pouco como é que a gente consegue equilibrar isso, né? E até porque é muito importante quando a gente aprende de fato equilibrar tanto a nossa vida na igreja quanto a nossa vida fora da igreja. E principalmente entendendo que não são vidas separadas. Sim, é a mesma vida. E eu acho que existe um ponto em que, quando a gente está nesse processo de conversão e quando a gente está entendendo o nosso papel e nosso chamado, em que a gente entende exatamente isso, que não há separação. E eu queria ouvir de ti, teve algum momento específico na tua vida, assim, que pra ti foi um divisor de águas, ou que realmente tu pensaste assim, cara, eu preciso levar isso que eu tenho dentro da igreja, eu preciso levar pro meu escritório, eu preciso levar pro meu local de trabalho, enfim. Sim, tiveram vários momentos dessa forma. Eu me converti muito cedo, me converti ali com 13 anos, 14 anos eu me batizei, só que por algum tempo eu também me desviei. Aham. E aí eu acabei criando, já na faculdade, já no curso de Direito, bases muito de traumas que eu vivi. Eu ouvi muito pessoas falarem pra mim quando eu era garoto que eu não ia dar certo, que eu era burro. Então eu estruturei nessa parte da minha vida a advocacia como essa vai ser a minha resposta pra essas pessoas. Entendi. Então eu estruturei muito a minha carreira assim. Eu vou ganhar dinheiro até o ponto daquela pessoa não poder mais falar nada pra mim, pra não poder falar que eu não dei certo. Uhum. E aí quando eu venho pra realidade da igreja, depois já que eu entro na Link, que eu considero a minha conversão muito nesse sentido mais do que eu vivi aqui na Link, eu começo a perceber que não é bem assim. E aí eu começo aquela verdade do evangelho entra na minha vida, caminhar em verdade, os princípios e tudo isso impacta na minha vida na advocacia. Eu começo a trabalhar pelos motivos certos.
Sim. Não a buscar o dinheiro, não a buscar uma fama, um reconhecimento, mas sim fazer algo de forma excelente, porque eu estou fazendo isso para Deus. Amém. Então eu creio que nesse ponto da minha carreira, o que que foi principal para eu voltar para esse lugar, sabe? Para eu ter esse entendimento de que não existe o secular e não existe o sagrado, mas sim a gente vive uma coisa só. Foi muito a verdade do evangelho entrando. Eu nunca vou me esquecer de uma pregação que eu estava assistindo e eu creio que foi o pastor Vitor falando de caminhar em verdade, e aquilo entrou no meu coração ao ponto de eu fechar muitas brechas e recalcular rotas, seja na advocacia, seja na minha vida pessoal. E isso foi um grande divisor de águas para mim, porque eu tive pelo menos uma crise de identidade muito forte. Poxa, eu aprendi a caminhar, a trabalhar para ser famoso, para ser reconhecido, para ganhar dinheiro, para sustentar minha família, para dar certo. E aí, quando entra uma verdade de que eu não sou essa cara, eu não Não devo. precisa, né? Não Exato! precisa disso. Eu não preciso ser esse cara, eu sou um filho amado de Deus, independente do que eu faça, sabe? Mas que eu preciso agora estabelecer novas bases já com os princípios do Evangelho. Isso foi uma grande caminhada e, enfim, diversas coisas foram importantes nesse período para eu poder compreender isso e viver o que eu vivo hoje. Amém. E assim, amigo, tu não sente que às vezes a gente acha que é muito difícil trazer os princípios do reino enfim, trazer Jesus realmente, Sim. né, pro nosso dia a dia. Mas tu não sente que na verdade é muito mais fácil quando a gente tem esse momento assim que a gente, cara, como tu falaste, essa transição do eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso fazer isso por motivos Sim. errados, eu não preciso, não se torna muito mais leve de fato o nosso trabalho, assim? Acredito, acredito. Isso chega a ser engraçado porque algumas pessoas falam assim: Nossa, tu é advogado criminal, tu trabalha numa área que é perigosa, como é que tu te sentes? Eu falo, cara, eu me sinto muito bem. Tipo, Tá ótimo, sabe? gente. Me sinto Eu bem sou tranquilo, maravilhosa. deito e durmo tranquilamente. Mas qual é o grande segredo? É você viver de fato esses princípios na vida, né, no Uhum, trabalho. Eu não minto para cliente, eu não minto, eu não prometo resultados que eu não possa cumprir ou que não cabe a mim prometer algo. E uhum. isso eu descanso. Muitas vezes na advocacia a gente até perde alguns clientes por causa disso. Mas eu entendo que é justamente o propósito de Deus de querer que eu atue numa causa, não querer que eu atue em outra, o cara me Amém. contratar em um processo específico ou não. Então acaba sendo muito mais fácil a jornada. Muito mais Sim, fácil quando você tira o peso de ter que fazer algo para ser reconhecido, ou então você fazer algo porque aquilo é o que lhe define, acaba ficando fácil. E aí, essa é a vida com Deus, eu vejo assim. Então, para mim, exercer a advocacia é tranquilo. Seguindo os princípios do que eu acredito, do que eu venho vivendo em Deus, acaba se tornando fácil e eu consigo dormir tranquilo. amém, amém. Olha só, gente, você é advogado criminalista, você pode dormir tranquilo. Você tá vendo, né? Há esperança em Jesus. Mas tu falou algo, amigo, que eu acho muito, muito importante. Existe um peso muito grande quando a gente tenta ser e quando a gente coloca no nosso trabalho a nossa identidade. Sim, E existe um momento, mais uma vez, em que a gente entende que o nosso trabalho não é a nossa identidade. E, claro, isso leva a gente para uma crise. A pessoa que tem isso muito bem definido, ela vai entrar em crise. Isso é sim, normal. Mas é uma crise boa, que ela vai sim, te perfeito. tirar desse lugar. Porque é muito pesado todas as vezes que a gente define a nossa identidade em algo que pode ser momentâneo, que pode ser passageiro. O Igor, hoje, tá aqui, ele é advogado. Pode ser que amanhã ele não seja mais. Sim. E aí, a partir do momento em que o Igor tem isso como a identidade dele, cara, ele perdeu isso, ele perdeu quem ele é. E faz muito sentido, assim, a gente não colocar a nossa identidade naquilo que é passageiro. Porque a partir do momento em que, não sei, ficou difícil, o mercado tá difícil, sei lá, aconteceu alguma coisa, talvez você sofra algum tipo de perseguição, não sei, qualquer coisa assim, cara, a tua identidade vai ser balançada. E isso dói muito, isso dói muito. E acaba sendo a identidade o que te segura também. E eu Sim. te falo um exemplo do que eu vivo hoje. Às vezes a gente está lá no escritório, está passando por um período difícil, seja de provisão, de ali os clientes terminando ali contratos de pagar e tudo mais. E aí a gente atende alguns e não fecha o contrato, e aí não aparece, não tem algumas perspectivas. E aí Deus fala muito comigo sobre depender dele nesse ponto. E Amém. aí eu uso esse exemplo, eu costumo falar bastante esse exemplo. Às vezes eu estou no escritório
E a gente tá fazendo a nossa parte, a gente tá trabalhando, a gente tá estudando, mas as coisas não estão acontecendo, pelo menos aparentemente. Aí eu Uhum. sempre falo pros meninos lá no escritório, cara, se vocês quiserem ficar aí, fiquem, se vocês quiserem ir descansar, descansem. Eu vou pra casa descansar. Porque eu Uhum. sei que eu tô fazendo a minha parte e eu sei que Deus quer me ensinar algo nessa situação. Amém. E acaba que a identidade segura a gente também em Com entender esse certeza. propósito, esse chamado que a gente tem naquela profissão e não desistir. Porque Amém. momentos difíceis toda hora chegam. É E a gente verdade. precisa se segurar justamente nisso. Como tu falaste, essa crise de identidade é uma crise boa. Eu considerei como uma crise boa pra minha vida. Eu lembro muito bem que a bio do meu Instagram era Igor, aí eu botava a minha idade e advogado. Aí hoje em dia tá lá, filho de Deus. Essa é a minha identidade. Amém, amém. E é isso, né, é muito mais seguro a gente colocar realmente a nossa confiança nesse pai bom. Cara, é muito mais fácil. Com E, gente, certeza. eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tô falando isso, significa que eu nunca entro em crise? Tu nunca entra em crise? A gente entra em crise aqui também, Bastante. tá bom, gente? Às vezes rola um surto, às vezes a gente se desespera, mas a gente tem esse lugar pra voltar. E diferente do que é momentâneo, o lugar que a gente volta é um porto seguro de fato. Claro. Não é algo assim que é passageiro, enfim, ou que é problemático, ou que pode acabar amanhã, saca? Isso é até algo importante, né? Existem pessoas que caminham muito pelo novo, o novo, o novo, e deixam de buscar o que é o eterno. O novo uma hora fica velho, o eterno ele nunca fica velho. Amém. E é basicamente isso que sustenta, É sabe? É a isso. caminhada, o trabalho, enfim, tudo que você faz na vida. Amém. Igor, pra ti, quais são os principais princípios que você considera, assim, essencial pra uma pessoa que tá, assim, tentando viver isso, ou uma pessoa que quer viver isso, dentro da tua profissão? Assim, pra realmente chegar nesse lugar em que ela consegue equilibrar, em viver o reino dentro da sua Sim. profissão, de fato. Eu creio que passa pela nossa primeira abordagem, da primeira coisa que a gente falou aqui, não encarar como o secular e o sagrado. Uhum, Tudo é uma coisa. Você precisa. Quem você é aqui dentro da igreja, você precisa ser no seu trabalho, você precisa ser na sua casa, você precisa ser em todo lugar. Então, você gerar essa cultura no ambiente de trabalho, principalmente, isso que vai render bons frutos do amém. evangelho, bons frutos em tudo que você faz. E eu creio que uma das principais características também para viver isso é você caminhar em verdade, é você não colocar tudo na força do braço, porque quem empreende, quem advoga, quem trabalha enfim, qualquer outro segmento, você começa a se dedicar àquilo, você fica bom. Uhum, Só que aí você acaba também indo para o lugar de autossuficiência. E você acha que o seu trabalho é tão bom que você já não precisa mais orar naquele ambiente. Você acha que o seu trabalho já é tão bom que depende só de você. Na uhum. verdade, não depende só de você. Existe um contexto, existe aí o reino de Deus, existe Deus ali com os propósitos certos para sua vida. Então, é você não perder isso de vista. Não existe o secular, não existe o sagrado, não dá para diferenciar. Tudo é uma Uhum. coisa. E eu tenho vivido muito isso. Se a gente parar para analisar, lá no escritório eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, os dois são daqui da igreja, os dois são da minha link, eu discipulo os dois, e a gente tenta viver minimamente ali a cultura, sabe, de chegar, orar no escritório, ter Amém. momentos ali. Nós já vivemos tanta coisa, teve até um dia que é engraçado, acho que foi semana passada. Eu estava meio estressado com algumas coisas, algumas decisões, algumas petições para fazer. Aí o outro chegou meio com a cara fechada, o outro lá de lá também chegou meio assim, estressado. Aí Deus falou na hora comigo. Falou assim: Filho, você ainda não falou comigo hoje. Eu falei: Nossa, é verdade. Aí eu olhei para eles e falei assim: Cara, vocês já fizeram o tempo a sós de vocês? Não. Então cada um vai para uma sala e bora fazer o tempo a sós. E a gente E começou a fazer o depois a tempo a gente sós. volta E numa aí, guerra. quando deu um tempo depois, nós três voltamos assim. Cara, todo mundo tava bem, sabe? O rosto, o semblante mudou, sabe? Então é viver isso, cara. A gente não pode fugir disso. Isso tem que fazer parte Amém, de quem a gente é. amém. E amigo, você falou algo que é muito interessante, e é algo que particularmente eu falo muito lá na Flame, que o mundo inteiro tá cansado de cristão hipócrita. Sim, Tá cansado. Você chegou aqui na igreja, ou você chegou aí na sua igreja cansado de cristão hipócrita. Todo mundo tem aquela tia, aquele tio, aquela pessoa que tu falava.
Hum, ai, se for pra ser crente, ser assim, não sei. Aí quando é a tua vez de fazer diferente, muitas vezes tu não faz. Sim. E aí o que é que tu faz? Tu é duas pessoas, tu chega aqui na igreja, tu é a paz do Senhor, irmão, um amor. Não, como é que eu posso servir a sua vida? Não, eu pego lá pra você, não sei o que, nananana, e sai daqui. Aí sempre tem aquela piada, né? Chuta o cachorro, bate na mulher, não sei o que, Briga no trânsito, briga né? no trânsito, tudo, tudo, tudo. Todo o check que tu pode pensar, a pessoa faz quando chega daqui. Exatamente porque tem essa separação, né? A Sim. gente tá muito nessa pauta da Sim, separação. verdade, E isso é verdade. muito importante, gente. Essa parte é muito importante. Mas por quê? Porque realmente isso pode tornar você um cristão hipócrita. Ninguém Sim. tá falando pra você também chegar aqui e fingir que você é uma coisa que você não é. Esse é o ponto. Todos nós tivemos que chegar aqui em algum momento e falar: cara, deixa eu te falar quem eu sou de verdade. Sabe? Porque o Senhor, ele te conhece no teu pior momento, ele te conhece fazendo lá as coisas erradas também. Ele conhece aquilo que não presta dentro de ti. E não adianta tu chegar aqui e fingir que tu é alguma coisa que tu não é. Sim. E chega um momento em que tu precisa realmente mostrar a tua fragilidade. Mostrar a tua vulnerabilidade, mostrar teu coração de verdade, mostrar o teu podre, para que Jesus faça algo na sua vida. Porque o mundo não aguenta mais cristão hipócrita. Ninguém mais aguenta, ninguém mais quer. E agora chegou a nossa vez de não ser. Claro, Chegou a claro. nossa vez de exatamente não ter essa separação e ser quem nós somos aqui também. Perfeito, concordo. E assim, é lógico, né? Ninguém tá pregando aqui um cristão perfeito. Não é. A gente erra, a gente Tá longe. vacila. O Igor, pô, estressado no trabalho semana passada, eu ontem estressado no meu trabalho. Enfim, gente, esse negócio, olha, eu tô grávida, pra quem não sabe. E aí meus hormônios estão uma loucura, gente. Às vezes eu me estresso lá no trabalho, que eu saio e eu fico, meu Deus, as pessoas do trabalho devem achar que eu sou louca agora. Enfim, e essas coisas vão acontecendo, né, ninguém aqui é perfeito, nem nada Sim, assim, mas ninguém tá tentando provar que é também, perfeito, sabe. perfeito. E eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente entender, que chega uma hora que a gente precisa ser vulnerável para que o Senhor nos leve para esse lugar de cura, e que a gente consiga de fato levar o reino para onde a gente for, porque senão a gente é só mais um do crente do IBGE. Perfeito. E eu acho que isso impede muitas pessoas também de caminharem com Deus nesse sentido, né? A pessoa, primeiramente, para a pessoa mudar, ela precisa reconhecer que tem algo errado. Então, se você se julga extremamente espiritual, então, se você é aquele cara, você é uma pessoa aqui na igreja, e em outro lugar você é outra pessoa, você primeiro precisa reconhecer É, justamente que tem algo errado, você precisa é isso, ser a mesma pessoa. E eu costumo falar muito isso na Link nas Casas, você precisa ser quem você é, cara. é Precisa isso. você fingir pra mim ou pra alguém que você é mega espiritual, alguma coisa. Cara, anda em vulnerabilidade e Sei uma lá. hora as Tu coisas vão senta pra acontecer, conversar com a sabe? pessoa, menina, a pessoa não tem Não tem um não tem problema, um não tem um... pecado, não tem um problema. Nossa, É que às vezes eu fico assim, gente, dá a pessoa vontade, vive um sonho. dá Tu quer vontade ouvir os meus? dá vontade de abraçar e tu chorar, né? Eu posso confessar então pra você, já que você é muito, muito legal, muito assim, tá num alto nível. É isso, amigo, é exatamente isso. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu queria realmente trazer essa parte do caráter agora. Como é que a gente consegue? O quão importante é a gente realmente ter esse caráter moldado por Deus para dentro do nosso trabalho? E como é que a gente consegue, mais uma vez, equilibrar isso? Eu vejo muito assim, a métrica do mundo, ele sempre vai ser o teu talento, o que tu podes oferecer e fazer. Top, é Só que verdade. no trabalho, quando você é cristão, ou pelo menos eu acredito que você faça isso dentro do seu local de trabalho, o que importa é o caráter. É Hoje, verdade. uma das bases para eu contratar alguém para o escritório, ou para manter um relacionamento no escritório, fazendo referência a trabalho especificamente, é o caráter. Porque talento e dom a gente treina, o caráter não. É E para verdade. eu ter alguém no escritório que não carregue esse caráter, fica muito complicado, porque você vai começar a fazer coisas erradas e na petição vai estar lá o meu nome bonitinho, e o cara fazendo o que bem entende. Sim, Então eu prezo muito por isso, o caráter. Obviamente, dons e talentos são muito importantes. Isso você precisa estudar, se aperfeiçoar, ser excelente no que você faz.
buscar conhecimento sempre que você puder. Só que não, a gente não pode esquecer o caráter. Isso foi algo que eu aprendi muito contigo e com o Renan. O Renan, naquela época que ele liderava, que vocês lideravam a gente, ele falava muito isso pra mim. Ele falava, mano, não importa o quanto você prega bem ou então o quanto você ora bem, mas sim ao seu caráter, porque É, o seu caráter é a base para sustentar o dom que Deus vai te dar, o é isso. talento que Deus vai te dar, ou justamente a plataforma que Deus vai te colocar, porque o caráter ele vai sustentar isso. Se não tiver caráter, fica muito complicado. É Então, isso. eu tento buscar isso pro mercado de trabalho. A gente precisa ali ter caráter e a gente entra naquele ponto. Em alguns momentos, por a gente não prometer resultado que não deve, ou por a gente não falar alguma coisa que o cliente queira ouvir, porque a realidade é outra, a gente acaba perdendo, mas na verdade a gente não perde, sabe? A Uhum. gente entende muito que Deus quer que a gente trabalhe em um determinado caso, em outros não, e É paciência, isso. não é aquilo que vai definir o quão próspero eu sou, o quão cheio de clientes eu sou, sabe? Uhum. Eu vejo muito dessa forma também. Amigo, e particularmente a gente já teve essa experiência lá no trabalho, assim, quando a gente pensa em contratar uma pessoa, por exemplo, no escritório de arquitetura, o dom da pessoa realmente vai importar muito. Sim, É lógico que vai, porque, cara, aí a gente vai mexer com arquivos, né, programas, a pessoa vai precisar entregar uma qualidade mais alta, isso vai influenciar automaticamente em como o nosso cliente vai receber aquilo, tudo isso é verdade. Mas a gente já passou por essa experiência de ter uma pessoa em que o caráter dela não estava tão bem firmado, assim, e a gente tem um grande problema de cultura dentro do nosso escritório. sim. E quando a gente viu, cara, tinha se formado um grande BO dentro do escritório, Traz uma gente. divisão muito grande, né? Amigo, enfim. Então, a gente vê, né? Cara, por exemplo, quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente leva essa mesma base. É muito importante que essa pessoa tenha caráter. Por quê? Porque a gente quer criar uma cultura dentro do escritório. Claro. A gente fala muito, ai, dentro de uma liderança, dentro de uma liga das casas, dentro de um ministério, a gente precisa criar cultura. No trabalho também. É a mesma coisa. E, gente, é impressionante. Eu vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que uma pessoa tem um problema com horário. Sim. Mas ela chega lá no teu escritório e todo mundo chega cedo. Todo mundo é compromissado. Cara, ou essa pessoa vai se adaptar, ou ela, no mínimo, vai ficar com vergonha de, entendeu? De começar a chegar o Sim. tempo inteiro atrasado, o tempo inteiro atrasado, o tempo inteiro atrasado. E ela vai se ajustar, porque existe uma cultura no teu escritório. E se ela não se ajusta, sai. Isso é Exato. importante, a gente precisa desapegar também, E a né? gente, a gente é inteiramente responsável pelas pessoas que a gente coloca que influenciam, que É, são uma voz pra gente, que são uma pessoa que a gente pega conselhos. Nesse tempo de discipulado com o pastor Vitor, ele tem me ensinado muito isso também. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa, de é quem a gente isso. abre a porta da nossa casa, para quem a gente abre a porta da nossa empresa, do escritório, e aquela pessoa precisa se adequar naquela cultura. Existe a questão do pagar o preço também, Uhum, né? Então, se ela tem o hábito de chegar atrasada, meu amigo, aqui ela precisa se endireitar. é Porque isso. senão acaba também contaminando o ambiente, né? É isso. Assim, eu acho que é muito importante a gente entender e isso é até uma coisa meio complicada, né. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender. Lá no escritório todo mundo é no 220, parece que todo mundo é ligado no 220. Então é tudo muito rápido, sai tudo muito rápido, a gente tem um fluxo de trabalho muito grande, então tudo que entra gente, a gente responde 200.000 demandas no dia. E aí, todas as pessoas que estão lá no escritório há mais tempo são assim. E aí entrou recentemente uma pessoa no escritório que ela não é no 220. E aí, vamos lá, a gente precisa entender que essa pessoa, ela tem um estilo de vida, ela tem uma personalidade diferente. Tu Sim. conversa com ela, ela tem uma personalidade diferente. Ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que nada abala. Assim. E aí, ela conseguiu chegar num equilíbrio de entregar as coisas mais rápido do que ela entregaria, para Sim. conseguir se equilibrar no escritório, por causa da cultura do escritório, mas ao mesmo tempo existe ali a personalidade dela, que eu não posso simplesmente descartar uma pessoa assim, né? Tipo, ah, pronto, não serve pra mim. Não é Perfeito. isso. Mas o que acontece? A pessoa se adaptou à cultura e continua sendo ela mesma. E Sim. quando a gente para pra pensar, cara, essa pessoa, ela é perfeita para aquele cliente que ele é mais caótico, porque ele não vai abalar essa pessoa. E tá tudo Verdade. bem, ele vai me abalar, porque eu sou no 220, ele vai atrasar meu trabalho, eu vou ficar doida, eu vou ficar doida. Essa pessoa, ela não abala. Então, Verdade. assim, a gente precisa ter também esse jogo de cintura, né? Sim. Assim, entender as pessoas, ler as pessoas e saber liderar elas. Isso. Provavelmente você que tá aí
numa esfera da sociedade, cara, você tá liderando pessoas também. Não acho que você tá simplesmente, eu sou só um chefe lá. Não, tu não é o chefe lá, tu Tá é o só, líder tá lá. só existindo lá, né? Não, meu Pô, amigo, você não, se você tá errado, você tá fazendo errado, amigo. Deixa é. eu te dizer, eu vou te dizer logo, você tá fazendo errado. Se tu não lidera esse ambiente, o ambiente vai te liderar. É Então, a isso. pessoa que entra na empresa, que ela já não tá com aquela cultura, como tu falaste, ou ela ia se adequar, ou vocês iam descer do 220, iam pro 120 e iam ficar ali na Isso. frequência dela. E isso acaba com a cultura também. É isso, é isso. E eu acho que é muito importante a gente entender nosso papel de líder também, né, Sim. amigo? Eu tenho certeza que tu lá, bom, tu deu exemplo que tu realmente lidera as pessoas lá, né? Mas realmente, né, não é muito diferente do que a gente faz na igreja. Não, não. É uma coisa só. Não É tem uma como coisa diferenciar. só. A gente volta para o mesmo ponto, né? De É, não separar. Mas é isso, não tem como. Por exemplo, liderar é você dar o exemplo. é, Não tenho como cobrar deles algo que eu não ensinei ou que eles não me vejam fazer. é isso, Então, não tenho como cobrar deles um horário de, olha, eu quero que você chegue em 8 se eu não chego 8. é E aí eu isso, vou estar sendo um chefe, não um líder. é E aí isso. é bem complicado também. E também a gente, quando a gente vai pro mercado de trabalho, né, a gente precisa entender que a gente está cuidando daquelas pessoas também. Sim, sim. Então, às vezes, e isso é muito interessante, às vezes a pessoa do nada, gente, ela tá aqui te entregando um negócio aqui, né? Aí, do nada, a pessoa diminui o ritmo dela. Sim. Cara, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Porque aquela pessoa não é uma máquina de trabalho. Ela Perfeito, é uma perfeito. pessoa que você tá cuidando também, porque mesmo você sendo chefe, você é líder. Então você tem que chegar e falar: aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? E às vezes não tá. A pessoa não tá ali no 100% dela e existe um motivo pra isso. E tá tudo bem você entender aquela pessoa, você sentar e você se colocar nesse lugar de, Exato. cara, você tá comigo? Eu também tô com você. Tá tudo bem. Vamos resolver, o que eu posso te ajudar e tal. E, gente, isso muda a nossa forma de trabalhar. É muito, muito impressionante. Eu tenho certeza que É. vocês passam por isso também A lá. gente vive muito isso. Como eu falei, eu não só trabalho com eles, mas eu lidero eles na igreja também. Então, Tu sabe os é, BOs. Aí tu sim. já viu que E aquela aí, pessoa e não aí, tá. e aí, é, e aí é bacana porque às vezes eles chegam assim comigo, Igor, bom dia, mano, hoje eu queria um conselho de amigo, sabe? E não de Sim. discipulador. Eu falei, "Epa, sai fora. Eu gosto de conselho de amigo e não de discipulador. Mas acontece, eu falo muito pra eles, falo, cara, se eu não puder parar o que eu tô fazendo aqui, seja uma petição, seja organizando alguma audiência, pra te ouvir, o que a gente tá fazendo aqui tá totalmente indo pro lugar errado. Não é esse o propósito. Sim, Sabe? Se um dia que tu tiveres mal e eu só querer que tu trabalhe, 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 a gente tá fazendo algo errado aqui. é A isso. métrica é diferente no escritório, a métrica é diferente quando a gente vive o reino e vive de fato o evangelho. Então, e muitas vezes acontece da pessoa chegar, como tu falaste, tá mal, e eu paro, escuto, a gente conversa, a gente ora, sabe? A É gente isso. para, eu falo muito isso pra eles, cara, vamos parar, vamos orar. Assim como teve momentos que a gente estava no almoço e sentiu de orar, assim, com um amigo nosso que foi lá, aleatório, assim, que foi almoçar com a gente. Quando a gente viu, tava todo mundo chorando, sabe? Todo mundo fluindo, orando uns pelos outros, e a presença de Deus ali real. E é isso. Viver isso no ambiente Isso. de trabalho, eu sou muito honrado, sou muito grato a Deus por viver isso, sabe? Porque, de fato, isso faz diferença. É Isso faz isso. diferença. E assim, amigo, eu fico pensando também quando eu já estive do outro lado também. Hoje eu sou sócia no escritório em que eu estagiei e trabalhei. Uhum. E assim, apesar das minhas sócias não serem crentes, isso sempre foi uma cultura no escritório, assim, de tipo, se ouvir, enfim, conversar e tal. E eu me sentia muito bem todas as vezes em que eu tinha liberdade também, sabe? Como funcionária, na época, Uhum. chegar e falar, por exemplo, não tô bem, olha, tá Sim. acontecendo isso, isso e isso, não estou entregando a mesma coisa, não tô bacana, não consigo trabalhar, não tá acontecendo tal coisa, pô, aconteceu tal coisa na minha família, eu preciso de um dia, não sei o quê. Cara, gente, ao mesmo tempo que eu sentia que elas não, Lorena, vai, tá tudo certo, a gente te entende, tá tudo bem. Não, vai, resolve o que tu tem que resolver e tal. Cara, quando eu voltava pro escritório, eu falava,
Gente, esse povo tá comigo. Eu preciso estar com ele. O que tem É que entregar verdade. hoje aqui no escritório? Não Deixa entreguei comigo, ontem. deixa Pode comigo. deixar, eu vou trabalhar, É. porque eu trabalhei nos 2 dias. Por quê? Porque eu me sentia nesse Sim, lugar, sabe? De tipo assim, cara, não tenho por que desonrar essas pessoas. sim, Eu não perfeito. tenho por que tornar elas minhas inimigas. Muito pelo contrário. A gente tá no mesmo time. Apesar delas serem minhas chefes, elas darem um comando, elas falarem o que eu tenho que fazer. Cara, a gente tá no mesmo time. Sim, tu E compras, né, a visão, tu compras ali é aqui e tu isso. dá vida por isso. É É isso. isso. Esse é o segredo, gente. Você talvez, não sei, eu acho que a gente tá pregando pra alguém que tá tendo problema com o funcionário, Igor. Agora, bora voltar 100% pro assunto. Pronto, pronto. Igor, pra você agora, de uma Tá. forma muito pessoal, o que significa pra ti essa honra, esse privilégio de realmente poder viver o reino de Deus no teu trabalho? De forma pessoal, De assim. forma pessoal, eu acho que viver isso hoje foi algo que eu sempre desejei, sabe? Faz parte de mim, eh, estar em grupos que eu me sinta bem. Por um exemplo, eu joguei basquete desde acho que 6 anos de idade. Então, em todos os meus times, eu sempre rendia mais quando o ambiente era bom, quando Sim. havia aquela parceria, aquela amizade. Então, eu sempre prezei isso nos ambientes também de trabalho. Uhum. Então, hoje, ter um escritório em que a gente pode, sabe, também ter essa liberdade de, cara, hoje eu não vou, hoje eu não tô bem. Vamos lá, vamos descansar. No outro dia vai acordar melhor, no outro dia a gente Isso. faz. Isso não tem valor assim, porque a gente não está fazendo mais aquilo com aquela métrica errada, sabe? De querer ser de trabalho por trabalho, de fazer porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser o melhor escritório. Não, a gente está fazendo aquilo porque Deus deu um chamado para a gente nessa área. Então, exercer isso dessa forma como tu falaste, é um privilégio de fato, eu me sinto muito honrado por isso. Uhum. Então, de uma forma pessoal, hoje eu vivo uma vida que eu sempre pedi a Deus e sempre sonhei, sabe? Eu falo muito com a Celícia, a gente brinca muito assim, e se fosse tu que ganhasse na Mega Sena, o que que tu ia fazer? Selado. Sabe? Todo mundo Essa faz isso, né? essa Todo conversa. mundo faz isso. E hoje eu posso dizer com convicção de que eu faria a mesma coisa que eu faço hoje, sabe? O dinheiro não iria mudar essa perspectiva de eu, então agora eu vou fechar meu escritório. Não, porque a gente trabalha por propósito, a gente trabalha por chamado. É isso que eu tenho para fazer na minha vida. Amém. Então, não tem algo que possa mudar essa perspectiva. Então, viver, principalmente o reino de Deus no trabalho e viver essa vida é algo que não tem preço. Não tem preço. E Amém. em muitos momentos já foi sempre um grande processo para mim mudar essa identidade, ter essas crises mesmo para poder perceber o quão você ter a cosmovisão correta é Uhum. importante. Amém, gente. E a gente sabe que é verdade quando a pessoa anuncia isso na rede Já nacional, me né? comprometi, né? Exatamente, você já Mas e sabe. olha que eu nem jogo, Igor, tá? E olha que eu nem jogo. graças a Deus, né? Vamos aí. Mas se o Igor, por acaso, ganhasse na Mega Ai, Sena, tá aqui em rede nacional, gente. Quem perfeito, ia ser esse perfeito. mesmo cara? Eu acredito, viu, amigo? E pra gente finalizar, amigo, eu queria que você desse um conselho para o administrador que está nos vendo, para o empresário que está nos vendo, para o cara que está realmente envolvido na advocacia. Qual, qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Eu acho que de maneira muito pessoal, o conselho que eu poderia dar é cultive o reino de Deus dentro do ambiente do seu trabalho. Não vejo que outra coisa seria mais importante do que isso. Como tu falaste, as pessoas te entenderem, deixarem ali tu ter um momento ou descansar, tu volta com uma energia dobrada, sabe? Não tem nada melhor do que você trabalhar com pessoas que vão lhe entender, que vão lhe ajudar, e você vai comprar a visão e você vai trabalhar mais, e quando tu vê a tua empresa tá, sabe, num ritmo melhor, tá numa excelência melhor, simplesmente porque tu paraste, ouvistes aquelas pessoas, simplesmente porque tu amaste a vida daquelas pessoas e tu foste compreensivo com elas, te colocaste naquele lugar. Isso, cara, quando vem o reino de Deus dessa forma na tua empresa, especificamente do que a gente está falando aqui de esferas da sociedade, isso vai te trazer frutos que, enfim, não tem nem como tu mensurares. Mas cultive o reino de Deus na sua empresa, porque eu posso te dar esse testemunho. Não tem nada melhor do que você
trabalhar num ambiente desse. Não tem o funcionário, ele compra a mesma visão, a ideia, ele trabalha mais, aquilo passa a ser um comprometimento não contigo, chefe, mas com Deus. Porque Uhum. tudo que a gente vai estar fazendo vai ser para ele, a excelência é para ele. Amém. Então, tu vais com certeza provar de uma fidelidade absurda das pessoas que trabalham contigo e do ambiente em volta. Eu acho que se eu Amém. pudesse deixar uma mensagem seria essa. Perfeito, amigo. Muito obrigada. Obrigada por essa conversa. Eu tinha certeza que ia ser incrível. E obrigada, amigo. Eu vejo realmente assim, para mim é um privilégio poder acompanhar vocês, tu sabe? E ver tudo que Deus tem feito na vida de vocês e ver esse líder de forma assim geral, né? Que Amém. você tá se tornando e que Deus tá realmente moldando seu caráter, seu coração, e isso é incrível, amigo, de verdade. Amém, amiga, amém. Estou muito feliz também de ter essa conversa, compartilhar um pouco mais do que Deus está fazendo na nossa vida, e é uma honra e principalmente uma felicidade enorme, porque, como a Lorena falou, as nossas famílias são muito amigas, a gente sempre está junto, então é um privilégio também. É isso. Gente, espero que você tenha gostado muito, espero que de verdade Deus tenha falado com você, e assim, eu creio que o mundo precisa desse cristão que vai sair realmente das 4 paredes da igreja e vai impactar o mundo, vai impactar seus funcionários, vai impactar o rapaz da limpeza, vai impactar a secretária, vai impactar absolutamente todas as pessoas que ele passar no dia a dia. Amém? Espero que isso tenha falado com você e nós nos vemos no próximo episódio do Coffee Talks. Não perde. E não esquece, vamos falar muito sobre esferas da sociedade. Se tem um assunto que você quer ver aqui, comenta que a gente quer te ouvir também. Aproveita, curte, compartilha o vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, não é isso? Então, gente, muito obrigada. Tchau, tchau.